Esse tema eu gosto. Vamos lá, eu queria chamar para participar aqui do painel a Rita Almeida, Head de Estratégia da UMAP BBDO, acho que dispensa mais apresentações. E a Adriana Coelho, empresária e autora do Viva Coroa. Por favor, Adriana. Bom, estou feliz porque eu vou divulgar em causa própria. Então, vamos lá. Eu vou começar aqui. A gente combinou, obviamente, a gente já ensaiou, né? Vamos ver se dá certo aqui. Então, eu começo fazendo uma pergunta. Acho que é legal. Vocês querem se apresentar rapidinho? Dispensa? Acho bom, né? Não, dispensa não. Não, acho vamos lá. Muito bom. Prazer para quem eu não conheço. Vários de vocês eu conheço, porque eu sou desse mundo da comunicação. Nossa, é um super prazer estar aqui com esse prateado que eu amo e já trombei minha vida inteira. É um prazer também estar aqui com... Meu nome é Rita e eu sou planejamento a vida inteira. Sou apaixonada por estudos de comportamento, isso é a coisa que eu melhor faço na vida. E, recentemente, fiz um estudo que se chama A Revolução da Longevidade. Por isso, o PC me convidou para estar aqui com vocês hoje. E com a Adri, que é uma pessoa que, com o perfil dela, Viva Coroa, eu estudei nesse processo de estudar a longevidade e estou muito honrada de dividir um palco com ela. Honrada estou eu. Oi, boa tarde, eu sou Adri Coelho Silva, criadora desse perfil Viva Coroa, e estou me sentindo, assim, muito presenteada de poder participar hoje, porque justamente esse público aqui é o público que conversa diretamente com as empresas, com as marcas. Então, é o público que, para mim, é importante que seja impactado da maneira que eu considero correta. Muito bom. Então, vamos lá. Eu começo com uma pergunta para você, Adri. Você tem o Viva Coroa. Conta para a gente um pouco da sua história, como é que você chegou até o perfil, como é que você estruturou o perfil. A história é longa, né? Porque... Temos 45 minutos, vai dar tempo. Não, eu comecei a trabalhar muito cedo, com 16 anos, depois já trabalhei com carteira assinada, como a gente dizia, né? A partir dos 18. Tive muitas carreiras diferentes ao longo desse período, e lá pelas tantas, quando eu já tinha possibilidade de escolher o que eu queria fazer, eu fui estudar design de interiores. Então, eu fiz escola pan-americana, atendi clientes. Nessas alturas, já tinha trabalhado 10 anos em outro lugar, tido filhos, etc. E aí, depois disso, eu abri uma loja de decoração, que foi um sucesso de produto, mas que não durou mais do que 5 anos como um sucesso financeiro. E aí começou um declínio, e eu decidi, depois de quase 8 anos, fechar a loja, e entrei numa depressão mesmo. Entrei num momento depressivo, e claro que agora, né, olhando do presente para o passado, fica fácil analisar. Então, eram muitos motivos ao mesmo tempo. Primeiro, porque eu fechei a loja com pessoas que eu trabalhava no dia a dia, que eu gostava muito. Eu estava me sentindo fracassada, porque, afinal de contas, uma coisa que está dando certo, você não fecha, né? Eu tinha ali muitos sintomas da perimenopausa bombando, e eu nem me dava conta direito, porque as coisas estavam todas misturadas. Filhos crescidos, um casamento de mais de 20 anos, e chegando aos 50. Então, era muita coisa ao mesmo tempo, né? E aí eu fiquei deprê, comecei a recusar convites de amigas para fazer coisas, até que eu decidi aceitar um convite de uma amiga que abriu um grupo de WhatsApp com mais de 100 mulheres. Isso a gente está falando de 2017. E eu pensei, gente, como é que vai ser, né? Um grupo mais de 100 mulheres. Mas foi muito legal, porque não teve um preconceito de que tipo de assunto celebrar. Então, tinha uma celebração das coisas mais bobas até as coisas mais importantes, tipo a formatura do meu filho, ou que roupa eu vou hoje porque eu tenho não sei o quê, sabe? Essas coisas. Então, eu me senti acolhida ali, foi importante. E também mulheres da minha faixa etária em geral.
Isso me deu coragem para começar a sair de casa de novo. Eu fui buscar um curso, comecei a fazer um curso de fotografia, e aí no curso, a professora que eu tinha mais afinidade perguntou: o que vocês vão fazer quando terminar isso aqui? E eu falei: olha, estou pensando em fazer um trabalho fotografando mulheres 50 a mais, porque a gente entra nesse momento de invisibilidade, né? E eu saí de lá com essa ideia. Só que depois, chegando em São Paulo, fui almoçar com algumas amigas, algumas daquelas lá do grupo, e aí fiz uma brincadeira dizendo: olha, eu estou conseguindo controlar os meus calorões noturnos, né, os famosos fogachos, porque eu estou dormindo com o braço esquerdo, a perna esquerda para fora das cobertas. E aí uma delas pulou e falou: eu faço exatamente a mesma coisa, mas eu me sentia a louca. Mas depois o que aconteceu é que eu comecei a comentar com as pessoas, né, que eu gostaria de fazer alguma coisa nesse sentido, e as pessoas não entendiam o que era. Mas você vai falar do quê? Mas quem que quer ouvir falar desse assunto? Né? Como se fosse uma coisa assim, você vai tirar debaixo do tapete esse negócio que a gente levou tanto tempo para guardar, né? E então assim nasceu Viva a Coroa. Eu, claro, naturalmente procurei vários nomes bacanas antes de achar Viva a Coroa, mas aí eu não achei nada que realmente me agradasse. Eu resolvi fazer piada de mim mesma e ficou Viva a Coroa, né? Então Legal. É isso. E Ritinha, do lado de você, por que você e a UMAP resolveram fazer o estudo de longevidade? O que motivou vocês? Primeiro, assim, ouvindo a Adri falar, nossa, como a vida é comprida, né, gente? Incrível, assim, a quantidade de coisas que ela viveu, e fica sempre a mensagem, né, para vocês, muitos de vocês que estão começando, que é: a vida é comprida, ela vai mudar, às vezes parece o fim do mundo, mas não é o fim do mundo, não. Só vamos para frente, Há esperanças, né? Só espera um pouco, né, que a Adri contando. Daí eu estava triste, deprimida, aí fiz um curso, eu fiz isso, falei com uma amiga, e aí saiu, né? Então isso é muito esperançoso para quem escuta. E a gente resolveu fazer o estudo, eu provoquei a UMAP para fazer isso, e o Felipe prontamente aceitou, porque a gente aqui, que está nessa comunidade de comunicação, a gente sabe que a comunicação deixou de ser uma coisa de projeção para ser um canal de representatividade, né? E isso puxa muito a diversidade, em torno da qual a gente tem trabalhado muito, muito, nos últimos anos, nas últimas décadas. Acontece que uma faceta da diversidade, que é a faceta etária, não tem sido trabalhada de forma alguma no nosso universo e dentro da diversidade que a gente valoriza. E eu tinha isso dentro de mim já, né? Até pela minha vivência, que atualmente eu tenho 63 anos e atuo num mercado que é muito, muito jovem, e eu tinha essa inquietação também, né? Como é que será que eu cheguei até aqui? Quero meus amigos junto comigo, como que a gente faz para mudar essa história? E aí eu falei para o Felipe: vamos fazer um estudo sobre a longevidade, assim, com a tese de que a solução é a intergeracionalidade, porque eu acreditava nisso e acredito cada vez mais que a intergeracionalidade é o grande negócio, né? Inclusive o Nizam hoje escreveu um artigo muito legal. Está no Valor, eu ia falar isso, está no Valor hoje, coincidentemente, hein? Muito bem escrito, muito que ele escreve bem, né? Tem um texto bom, tem um bom redator, bom redator. E, nossa, ele é muito ele fala justamente dessa questão geracional, né, do convívio, né? É muito legal. Muito bem escrito, e ele fala, né, o legal do artigo é que ele não fala ouçam as pessoas mais velhas, ele fala, como é importante o mais jovem, como é importante o mais velho, e como é importante essa mistura, essa né? Combinação, né? E eu faço um a mais do Nizam, dizendo, todas as idades importam, todas. Também não vamos fazer a turma do jovem, a turma do velho, vamos misturar o que não é misturável. Perfeito. Né? É tudo misturado mesmo, numa troca saudável de conhecimento de vida, dessas histórias, como a Adri conta, como eu tenho as minhas, como o PC tem tantas das deles e tudo mais. Então, isso que eu acredito, e o Felipe falou, vamos embora. Foi muito legal, né? A UMAP resolveu investir num assunto que
não é o que o cliente, em tese, quer falar a respeito, né? Porque o que acontece é, os clientes não querem sua marca associada a pessoas mais velhas. Ainda tem a mentalidade de que o grande barato é parecer mais jovem e eu vou olhar para o mais jovem para ver o que eu quero fazer. Só que o mundo mudou completamente. E aí, como, né, eu trabalho com comportamento e eu tenho a certeza de que essa é um dos grandes vetores de inovação dos próximos anos, eu tive muito prazer de fazer esse estudo e, nossa, ele está representando tanto para o MAP, tanto do ponto de vista da repercussão que está tendo, mas muito também de nos provocar a discutir esse assunto, a diminuir o etarismo, que é imenso, em todos os lugares que a gente trabalha, eu tenho certeza, né? Então, está sendo muito rico estudar isso. Muito legal. E, Dri, você fala no Viva Coroa de diferentes velhices. Fala um pouquinho para a gente disso. Hoje, as pessoas reclamam, né, sobre o termo coroa porque elas não querem se encaixar. Mas quando eu imagino que começou as pessoas serem chamadas de Viva Coroa, a expectativa de vida era muito menor que a atual. Então, assim, naquele momento, qualquer pessoa acima de 30 anos já era coroa, né? Mas justamente com essa longevidade que nós temos agora, com a possibilidade de viver até 100 anos, nós temos aí algumas décadas depois dos 50, e claro que é importante dizer que o idoso é depois dos 60, no Brasil, né? Em alguns países, em Portugal, por exemplo, é 65. Mas para a mulher, principalmente, os 50 anos é uma data muito importante, porque ela, em geral, tem a ver com a questão da menopausa, e aí tem a ver com a questão da reprodução. Então, você já começa a se sentir velha, chegando aos 50, né? E depois, claro, vem tudo isso. Mas eu acredito que, e também acho importante falar aqui nesse público sobre isso, porque é importante para as marcas e para os clientes em geral, né, saberem que a pessoa de 50 não é igual a de 65, que não é igual a de 80, que não é igual a de 90, né? Claro que nesse grupo tem uma coisa em comum, que é uma vontade de ser respeitado no seu desejo, que é essa questão de quando eu olho um rótulo de um produto que é voltado para uma mulher madura, eu me sinto agredida de ver uma mulher de 20 e poucos anos naquele rótulo, vendendo um produto para uma mulher madura, né? E eu tenho certeza que uma mulher de 70 também vai sentir. Então, algumas coisas são comuns, mas algumas não são. Eu acho que essa questão da parte estética, por exemplo, ainda é muito importante no início do envelhecimento, e aí depois outras coisas vão tomando o lugar disso, né? Eu acho que eu, por exemplo, que gosto muito de viajar e de caminhar muito nas viagens que eu faço, eu sempre penso nessa questão da mobilidade. E então, em algum momento, isso vai ficar muito mais importante do que a quantidade de rugas, ou a flacidez, né, ou aquele momento ferrou na frente do espelho, né, que a gente sabe que acontece. Então, é isso, são diferentes mesmo idades, né? A Adri falou uma coisa que no meu estudo foi muito fundamental, que ela falou do desejo, né? E isso foi uma das coisas muito importantes que eu vi, que é hoje, por nós da comunicação, as pessoas mais velhas são tratadas como seres necessitantes, mas na verdade eles são seres desejantes. Esse é o grande gap da comunicação, é esse. As pessoas são desejantes e é como se elas só precisassem de coisas. Então, essa é uma grande mudança na nossa cabeça que a gente precisa fazer e que me chamou a atenção ao você falar do desejo das pessoas, né? A gente não dorme uma pessoa com 49 e acorda outra, né? Com 50 você continua desejando as coisas que você desejava ontem. E, claro, algumas mudanças vão acontecendo, mas algumas coisas não mudam, né? A gente continua gostando de comer coisas gostosas, conhecer lugares legais. Então, namorar. Tudo, trabalhar, tudo. E, Ritinha, continua um pouco isso que você estava falando.
esse estudo que vocês fizeram identificou um perfil de velhice diferente do que o estereótipo coloca, né? E como é que nós, publicitários, como é que você vê, como é que nós, publicitários, estamos tratando isso na comunicação? O tempo todo o estudo se mistura no sentido de como é nossa vida e como a comunicação nos retrata, né? Nossa vida, que eu digo é assim, nós somos publicitários e a gente sabe que esse mercado é um mercado que não dá chance para pessoas mais velhas. Então, eu pensei bastante nisso no decorrer do estudo também. Mas, mais do que tudo, né, nas pessoas para as quais a gente faz propaganda, a gente faz comunicação. E a real é que a cultura, seja olhando para quem trabalha, seja olhando para quem recebe a comunicação, a cultura do Brasil é uma cultura de forever young. A gente só admite ser jovem. Todo mundo cresceu vendo, esse é o país do futuro, é o país jovem e tal. Só que a pirâmide etária está invertendo rapidamente, vai inverter até o final desse século, e a gente não reparou e continua querendo ser jovem. E nessa sociedade dual também, né, quem não é jovem é velho, e quem não é legal é ultrapassado, está na finitude, parado no tempo, não sabe tecnologia, não tem capacidade de aprender. Tudo é isso que a sociedade pensa de uma pessoa mais velha. E é mais ou menos o nosso mindset na hora que a gente foi começar esse trabalho. Você pensa que o momento de envelhecer é um momento mais lento. E fomos para a rua fazer a pesquisa. Sei lá, no segundo, terceiro dia de pesquisa, a gente já voltou e falou, gente, não é nada disso. A gente viu uma galera numa pilha, todo mundo na rua, porque a gente estava numa fase de fazer entrevista na rua, todo mundo indo para a academia, ou trabalhando, ou querendo fazer planos, fazer coisas, contando de viagens, contando de novos relacionamentos. Tem um vídeo muito bom dessa pesquisa que tem uma mulher que fala: eu casei pela segunda vez aos 71 anos. Nunca fiz tanto sexo bom quanto aos 71 anos. E é muito genial, né, ouvir ela falando isso. Eram depoimentos incríveis, que mostravam, mais do que tudo, uma pulsão de vida, e não uma perda disso, né? Então, isso quer dizer que a gente olha com uma lente contrária ao que essas pessoas são. Né? E na hora que a gente tenta, porque agora até tem tentativas das marcas, né, de falar de um jeito mais positivo com esse público, aí cai no estereótipo, né? Nunca é natural. Não. Então, tem uma coisa que... Você vai para a Iris Apfel, né? Exato, que é aquele acontecimento, né? Então, assim, eu acho que as principais reclamações dessas pessoas em relação à comunicação é isso, que é estereotipado, que é forçado, não é natural, que fala das necessidades, né, das vulnerabilidades, e não do que tem de gostoso, e não traz intergeracionalidade, são essas coisas, especialmente. Se você olhar, é isso mesmo. E tem mais uma coisa que a gente estudou muito, que fala através das fraquezas e não das forças. E nesse estudo a gente levantou algumas forças das pessoas mais velhas e que tem sim para onde olhar, a gente simplesmente não está olhando. Então, depois de fazer esse estudo, eu faço uma imagem que é muito clara, assim, que é como se fossem duas avenidas. Numa avenida continua a sociedade, né, com seus preconceitos e com o seu enorme medo de envelhecer. E eu acho importante vocês saberem também, quanto mais jovem eram os entrevistados, maior era o medo de envelhecer. Porque a pessoa, quando vai envelhecendo, ela vê que não passou do chão, que está tudo bem. Então, o medo é menor. Mas quando você é mais jovem, é o medo de perder toda aquela juventude que lhe foi atribuída, né? Então, isso, em vez de olhar para esse medo, essa avenida aí, né, que fica perdendo tempo pensando no preconceito e no medo, e aqui na outra avenida, uma galera acima de 60 anos bombando,
fazendo coisas, querendo viver cada vez mais, querendo viver cada dia de um jeito muito bom, e a gente simplesmente não está olhando para isso. Nosso cliente não está olhando para isso, a agência não está olhando para isso, cada um de nós não está olhando para isso, e a gente continua com os nossos preconceitos, com a gente mesmo e com o outro. Então, eu acho que nos próximos anos vai acontecer uma coisa muito parecida com o que aconteceu com a causa racial, por exemplo, em que foram se derrubando muitas barreiras, né? E aí, quando eu perguntei para essas pessoas, bom, já entendi, vocês não se sentem representados, nem pelas marcas, nem pela comunicação, isso era assim, mais de 70% não se sente representado, como você quer que as marcas falem com você? E a resposta me surpreendeu muito, foi, não fala comigo, me põe com as outras pessoas. Então, isso é uma questão de casting, gente. É começar do princípio, sabe? De, numa galera, trazer gente mais velha também, se divertindo, ou fazendo qualquer coisa junto com as outras gerações. Né? Participando. Exatamente. É isso. É assim que você demonstra, né, a possibilidade intergeracional, né, de misturar. Isso, eu até vivi isso nesse curso de fotografia, porque eu era a única pessoa acima de 50, e depois disso tinha um indiano mais próximo de mim, com 40 e alguma coisa, e depois nós dois isolados, a próxima pessoa tinha 29, tinha gente de 23, enfim. E eu percebi, nós isolados, mas eu percebi nas aulas que, por exemplo, claro, as aulas de Lightroom, de Photoshop, eu não tinha tanta destreza, né, como os mais jovens, mas sim, a gente aprende, claro, né? Ao mesmo tempo que nas aulas de história da arte, de história da fotografia, coisas que envolviam um pouco mais de, justamente, vivência, eu tinha mais a colaborar. E foi bacana ver que esse respeito existiu ali, né? Eu não sofri etarismo nesse curso. Isso também foi legal porque contribuiu para a minha autoestima. Então, é uma coisa que eu pensei, puxa, eu vou fazer um novo projeto. Não estou lá atrás. Né? Então, é importante, sim, misturar. E depende da gente também, né? Porque muitas vezes, como o etarismo é muito forte, você já pratica o autoetarismo em você mesmo. Então, você já acha que não vai ser aceito. Você já se tira fora. Você já não se mistura, você já desiste, você... Não é para mim, né? E não, você vai se apagando, né? E não. Então, eu estou aqui lembrando de um momento da minha carreira muito, muito, muito importante, que eu trabalhei com o Saulo na FNASCA. E a direção ali da FNASCA era o Saulo, o Maurício e o Fole, e eu. Eles todos eram, tipo, 20 anos mais novos que eu. E eu nunca ri tanto na vida, sabe? Era muito legal conviver. Já tinha que eram 3 homens e eu mulher. Sim. E já tinha que eles eram 20 anos mais jovens. Então, foi uma fonte de aprendizado infinita para mim, né? Era muito hoje legal. Eu vivo isso na África também. Eu não tenho certeza, mas eu acho que eu sou o cara mais velho da África. Eu tenho certeza, eu sou da UMAP. Não é? Isso que é pior, você está melhor assim, que mas eu não me sinto mais velho, isso que é legal, né? Porque eu consigo estar inserido no contexto. Agora, Adri, me fala um pouco dessa coisa de muito se fala e quanto se faz. Como é que você vê, nas tuas observações, na tua forma de encarar a coisa, muito se fala ou pouco se fala, muito se faz, pouco se faz, como é que você vê isso? O movimento 50+, acho que tem um tamanho bem maior do que os acontecimentos em função das mudanças. Tem um início, né, como a gente já falou, sim, acho que várias marcas estão dispostas a se arriscar, mas assim, muito medindo, sabe, as águas. E acho que isso começa também na gente, porque eu percebo que, ao mesmo tempo que, em nome de abandonar essa coisa Forever Young, que você mencionou e que a gente vem falando sobre isso, né, talvez nós estejamos criando um outro papel, né, estereotipado para uma pessoa que envelheceu, e aí ela obrigatoriamente tem que ter cabelos grisalhos esvoaçantes e sabe, ocupar um papel que, quer dizer, novamente nós estamos desenhando o que é bacana
para uma pessoa madura. E eu tenho um pouco de medo disso, porque sabe quando a pessoa está ali criticando as Kardashians, por exemplo, tá? Só para dar um exemplo. Mas ela está lá usando um super filtro, então a pessoa perde um pouco, né? Fala que a defende credibilidade. a longevidade, mas está usando um filtro. Exatamente. Então, eu não tenho nada contra nem filtros, nem procedimentos, faço várias coisas, só para deixar claro, né? Faço várias coisas e eu não acho que existe nenhum procedimento estético que consiga voltar ao tempo. Não existe. Então, é simplesmente uma vontade de estar o melhor possível dentro da sua faixa etária hoje, né? É assim que eu me sinto. E eu percebo, às vezes, que existe um grande julgamento sobre isso, porque assim, mas você não fala de envelhecer, você não fala de longevidade, como é que você, né? Onde que entra o Botox nisso? Como assim, né? Então, eu percebo isso, essa coisa do discurso, ela está tentando nos colocar numa outra gaiola, né? Sair da gaiola tira um padrão young, e coloca outro padrão. Por outro, exato. Né? Da pessoa mais velha que não parece mais velha, que essa é a fantasia do jovem. Quando você pergunta para o jovem o que é uma boa velhice, ele vai dizer ficar mais velho e não parecer velho. Então, deixa assim na superfície... Não é possível. Da superfície, né? Com as pessoas mais velhas, não. O que é uma boa velhice? Vai entrar coisas de relacionamento, de conseguir se manter atualizado do que está acontecendo no mundo. Legal. Muito de autocuidado. Autocuidado é um grande barato, assim, das pessoas mais velhas, né? E, inclusive, nas classes mais baixas, isso é muito, muito, muito importante. Autocuidado se tornou uma coisa grande, que envolve até cuidado mental, né, nessa jornada aí. Trazendo um pouquinho para a comunicação, a gente falou, lembra aquela campanha da reserva? Da reserva, né? Acho que foi Dia dos Namorados, né? Sim. Que trazia um casal, foi uma campanha muito interessante, porque ali ela assumiu completamente essa questão da idade. Não existe idade, o amor não existe idade. Nessa questão, né, que a gente fala que a comunicação ela tem estereotipado ou tratado de um jeito pouco natural, essa campanha da reserva, ela é muito um exemplo positivo. Vocês mesmo, todos viram, né? Foi Namorados agora. No sentido de Namorados de 22, que tem duas pessoas mais velhas, bem mais velhas, assim, tipo quase 80 eu acho, 70 e poucos. Mais de 70, é um casal que eles são ali casados, transando. Inclusive. De lingerie, de underwear, né, assim, bem... E eu quando olhei, eu fiquei incríveis. Assim, gente... Você fez a live. Exageraram, assim, eu pensei, na hora que eu vi, pensei, nossa, exageraram, chutaram o baldão. E aí era etarismo meu, porque quando eu fui testar na pesquisa, as pessoas falavam, isso mesmo, é isso que eu estou falando, é isso, é eu como eu sou. Então entra agora na questão do preconceito, o que a pesquisa trouxe de preconceito? Preconceito está em todos os lugares, né, que a gente, desde entrar no ônibus para sentar no lugar de mais velho e ser rechaçado por quem já está lá, até do trabalho, eu não preciso nem falar para vocês, né? Uma coisa que nós precisamos mudar, tem aqui muitas pessoas que contratam. Gente, nós precisamos mudar nossa cabeça, a gente precisa considerar contratar pessoas mais velhas, isso não existe no nosso meio, isso precisa começar a existir, ter metas, tudo como a gente tem feito com as outras facetas da diversidade, né? Então, a gente é muito preconceituoso, eu ouço o tempo todo, né, essa coisa, e o preconceito é tão grande em todos os níveis da sociedade, do mercado profissional, que a gente já começa a sentir preconceito com a gente mesma. Então, outro dia eu vi um post que eu achei muito legal da Miriam Goldenberg, que é outra super estudiosa desse assunto, falando, putz, gente, hoje eu acordei me sentindo mal, cheia de ruga. Detestei meu braço, detestei meu pescoço, nananana. É uma luta todos os dias, mesmo falando sobre isso, mesmo lutando por essa causa, a gente cai, e a gente também se sente assim, porque a cultura
A nossa essência brasileira foi feita em prol da juventude. Então, é uma grande luta que a gente tem pela frente, que não é de um lado só, tem que ser da iniciativa privada, especialmente, né, das iniciativas públicas, e de cada um de nós, para nos rever todos os dias. E, além disso, né, no lugar do medo, como eu disse, que é o que a gente sente quando é jovem, a gente investir a nossa energia para construir uma velhice muito legal. Sim. Com aquelas coisas, né, que o Kalash fala, que ele é um outro estudioso, tem muita gente estudando esse assunto de um jeito muito bacana, e o Kalash fala que para a gente ter uma velhice legal, tem lá 4 capitais. Um é o físico, vital, né, que é aquele negócio, exercício, 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 comer bem, dormir bem, mas antes de tudo é exercício. O outro é o social, você ter relacionamento, não se sentir sozinho e etc. O do conhecimento. E o quarto eu esqueci. Faz parte da idade. Tá? Não, deixa eu fazer um comentário. Deixa eu fazer um comentário. Mas, enfim, usar nosso tempo provocando coisa boa, sabe? Construindo uma velhice legal. Porque o maior medo, quando a gente se confronta com a ideia de ficar mais velho, é a dependência. É a dependência física e financeira. E aí, outro dia eu estava ouvindo uma gerontóloga que falou que no consultório dela, essa é a maior reclamação, medo de depender, e ela disse que responde sempre, e o que você está fazendo hoje para não depender? Então, é isso. Exatamente. Não, exatamente. Temos que construir um novo envelhecer. Eu ia comentar que é o seguinte, eu fiz 60 anos há pouco tempo, e eu estou super feliz em poder tirar o cartão de estacionamento. Mas estou muito feliz, entendeu? Estou muito feliz. E assim, as pessoas falam assim, mas você tem certeza? Você está feliz por causa disso? Eu falei, eu estou feliz, eu tô uma conquista, é um direito, né? Vou poder embarcar na prioridade, olha que legal, entendeu? Então, assim, como é que você está resolvido com a questão também, entendeu? Mas, assim, existe muito essa coisa do próprio preconceito, né? Mas eu acho que a gente também esquece o quanto é difícil ser jovem. Né? Não é que a gente, quando foi jovem, foi tudo um mar de rosas. Né? Não sei, claro, eu me sinto hoje, quando eu entrei aqui, eu pensei, gente, eu sou um dinossauro, mas eu me sinto um dinossauro vitorioso, assim, porque eu já me reinventei um tantão de vezes, e é legal poder estar nesse papel e estar aqui falando para outras pessoas, né? Mas eu hoje me sinto muito melhor na minha pele do que eu me sentia até os 30 anos, por exemplo. Né? Mas a sociedade atribui valor para esse momento, mesmo com todo o sofrimento, né? Exato, então tem a sociedade, tem exatamente o que você estava dizendo, tem como você eu olha para isso. Como você né? olha, como você se sente. Então, eu olho para isso hoje e penso, não, tudo bem, tem um monte de colágeno a menos, né? Mas eu tenho uma cabeça muito melhor. Isso é muito consistente nas pesquisas, gente. Tipo, a velhice é melhor do que eu pensava que ela fosse. Claro que a gente não está aqui sendo ingênuas e dizendo que é maravilhoso ficar mais velho. Não, a gente sabe das dificuldades que tem, e isso é o que o tempo todo falado. A gente só está abrindo uma janela para dizer, bom, tem um lado muito bom também e que nunca é falado. Né? E nas pesquisas fala isso. Pô, pensei que fosse muito pior. Estou me sentindo bem, estou lúcido, no sentido de entendendo mais minha vida. Envelhecimento, né? Autoconhecimento, maior equilíbrio, tenho mais tempo para fazer as coisas que eu gosto, tenho uma super atividade, né? E aí que eu acho que os clientes estão cegos. Porque essas pessoas estão consumindo muito, estão consumindo viagem, estão consumindo autocuidado, academia, carro, são os maiores compradores e gente que aluga imóveis, recebe gente em casa, alimentação é uma coisa muito séria para essas pessoas. Então, movimentou 2 trilhões, né, ano passado no Brasil. 2 trilhões de reais e no mundo 22 trilhões de dólares. Então, assim, é o mercado mais dinâmico, o mercado que mais cresce no mundo. É melhor a gente começar a olhar rápido para isso, porque, inclusive, fora do Brasil... Tem agências de turismo criando viagens
né, para esses grupos. Então, acho que quem está sendo esperto está correndo na frente. Não, e eu faço uma pergunta sincera para vocês. Qual foi a última vez que vocês falaram sobre esse movimento com seus clientes? Boa pergunta. Ou que vocês pensaram em fazer um briefing pensando nessas pessoas, ou pelo menos de incluir essas pessoas? É isso. E sabe que é importante também ouvir de verdade, porque às vezes você recebe assim, faz um orçamento para uma marca ou alguma coisa, e supostamente a marca quer que você leve a sua verdade, né? E é isso que engaja, e etc. Só que depois as coisas começam a andar e não era bem aquilo. Não pode ser assim tão escancarado, não pode dizer que... Então, isso tem a ver um pouco com aquela pergunta anterior, né? Muito que é falado, conversado e o quanto se faz, né? Existe um medo de arriscar, né? De arriscar tudo. Nesse sentido, assim, da marca também ficar exposta. Né? Pensando uma marca exposta, uma marca que fala com esse público. Eu acho que foi o que a Reserva fez nesse caso, né? Eu acho que eles ficaram super expostos. E no fim virou um gol, assim, porque... E aumentou, inclusive, a autoestima deles, né? Já vi eles falando sobre essa coisa que eles acreditam, e eles vêm falando sobre a diversidade na comunicação, e eu acho que foi uma coisa legal para a marca também, né? Uma coisa que eu fico pensando, e que eu acho que a gente nem falou sobre isso, é sobre esse momento de inteligência artificial e todas as coisas que estão agora acontecendo, bom ponto. Né? E aí você coloca isso como uma prioridade, e muitas vezes eu vou em apresentações, e aí eu ouço sempre um discurso sobre como vai ser apresentado para a geração Z as coisas, né? Ao mesmo tempo, você vê que a massa de consumo é uma massa 50+, né? Em termos de quantidade de pessoas e de poder aquisitivo. Então, tem algumas iniciativas que, claro, estão colocando pessoas 50+, para atender outras pessoas 50+, porque em call centers, por exemplo, né, porque chegaram à conclusão que é melhor. Mas vai ter um gap, né, entre o que você consegue colocar ali de inteligência artificial. Então, como que você vai fazer com que essas pessoas que são um número maior de pessoas da faixa de consumidores consiga lidar com isso, né? Acho que é um desafio, assim... Essa questão da tecnologia realmente é um desafio, especialmente para as gerações de agora, que têm 60 a 100 anos. Porque eles estão... Eu falo eles, né, gente? Vocês sabem, eu estou no target, mas como eu estou falando do estudo, né? São pessoas que estão na internet, estão nas redes sociais, mas que usam isso de uma forma funcional. Realmente precisaria ter uma evolução, em alguns casos, um letramento, né? Por quê? São essas pessoas que não são nativas digitais e que não nasceram nesse momento. Quando vocês atingirem os 60 anos, isso não vai mais acontecer. Já vai ser todo mundo letrado e já vai ser uma sociedade que já tem acesso à tecnologia. Isso é uma questão de agora, dos próximos 20 anos. É uma questão de agora, e a gente vai ver um super movimento assim, de escolas de tecnologia para as pessoas mais velhas, como fora do Brasil, está pipocando um monte dessas coisas, porque são gerações que precisam muito disso, e realmente dependem disso para o convívio social, que é tão importante para o bom envelhecer que a gente sabe, né? E para as coisas básicas, né? Banco, por exemplo. Banco, tamanho do corpo, da letra. Né? Por exemplo, o convênio no Sul, que é dos meus pais e da minha sogra, agora a carteirinha e a marcação de consultas, etc., é tudo digital. Como é que você faz com uma senhora de 92 anos que não pode marcar uma consulta pelo telefone mais? Não pensaram nisso. Tem uma adaptação aí
história, tem né? Um exagero, então, assim, se tiver de netos adotar. aqui que dão aula para os avós, força, tá? Tenham paciência. Porque eles reclamam bem que não tem paciência, então força. Ensina aí. Vamos aproveitar esses 5 minutinhos finais aqui, até porque acho que não dá mais para fazer as perguntas, mas assim, acho que pensando no público que está aqui, no perfil, o que vocês acham que era, como é que vocês gostariam de terminar essa conversa, falar para eles, pensando que estamos aqui com pessoas que cuidam de estratégia, de negócios, né, com comunicação, de maneira geral. Acho que podia terminar assim. Quer falar? Eu antes? Sim, pode ser. Então, vamos lá. Bom, primeiro vocês, pessoas profissionais, né? Enxerguem sua carreira longa, seja onde vocês estão agora, ou seja onde vocês vão estar, que seja legal, mas se vem, né? Pensa longo prazo. Não vai começar a entrar em paranoia aos 45 anos, achando que já é velho para o mercado de comunicação. Então, é isso, a vida é longa, ainda tem muito para fazer, e o mercado vai, sim, aceitar pessoas mais velhas, porque vai precisar aceitar, né? Apesar de todo o etarismo aí, né? A outra coisa é, em vez do medo, façam coisas para a velhice ser melhor, para o corpo ser melhor, a cabeça e tudo mais. Em relação à atividade profissional, que vocês tragam essa conversa para a mesa, que vocês pensem dentro do cliente de cada um, onde é que estão as oportunidades para isso acontecer? Que horas vocês podem puxar para esse segmento? Façam pesquisa, estudem, já tem um arsenal de informação em relação a isso. E quando forem falar com essas pessoas, pensem nessas pessoas como seres desejantes, como seres que têm uma pulsão de vida muito forte, que não estão finalizando, mas que estão só continuando o seu caminho, cheio de vontade de fazer coisas e de investir o seu dinheiro pequeno ou grande em coisas que lhe tragam prazer e valor. É isso, turma, nada de medo. Vamos, go for it. Muito bom. Sabe que eu fiz participei de um evento da Vogue em maio, e uma das pessoas entrevistadas era a Fafá de Belém. E aí ela falou, a vovó tá on. Né? E eu acho que é exatamente isso. Não, a vida não para aos 50, certamente nem aos 60, nem aos 70. Você tem vontade de fazer 1000 coisas e conhecer pessoas, então misturar com pessoas jovens é super gostoso, porque é mais leve, né? Eu acho, assim, inegavelmente é mais leve. Você falou, né? Quanta risada você deu quando você estava interagindo com pessoas 20 anos menos. Mas a gente também tem muitas coisas para ensinar, então essa mistura eu acho importante. E essa questão do desejante que você falou, acho que é o mais importante de tudo, assim, né? E eu vi, né, que todos que participaram desse estudo tiveram a vida muito afetada por ele, né? E uma profissional muito jovem lá da UMAP, que foi entrevistar a avó como exercício, ela voltou e chorou e falou, puta, nunca tinha ouvido a minha avó. E eu vou estar mais perto dela e mais ouvindo ela. E a gente tem uma tendência, né, a ter pouca paciência quando está com uma pessoa mais velha, ou porque ela fala mais devagar, ou porque vai contar a mesma história, ou sei lá. E assim a gente perde um monte de significado. Então, vamos ouvir os mais velhos para aprender a chegar lá legal que nem eles são, né? Sim, porque a parte, se tudo der certo, todo mundo vai envelhecer, né? Vai ficar velho. Não, e falando aqui de comunicação, a gente está no negócio de criatividade, e criatividade não tem idade, entendeu? Criatividade não tem idade. Talvez a forma como você desenvolve o trabalho possa ser diferente, mas... Concordo muito. Né, a gente não pode colocar que, eu fiquei velho, eu não sou mais criativo. Quer dizer, a gente não é que nem, sei lá, jogador de futebol, que tem uma questão física, que aí começa limitações que o próprio corpo impõe, mas assim... A gente trabalha com criatividade. Criatividade é um traço de personalidade. É um traço de personalidade. Por que não, sabe? Aliás, a criatividade hoje ela tem que permear a empresa como um todo, né? E não apenas... E a mesma coisa com geração. Então, eu volto, por exemplo, a matéria do Nizam, hoje, a coluna do Nizam,
eu acho extremamente oportuna, porque ele trata justamente de convivência, né, de equilíbrio, de você Sim. ter todas as gerações convivendo, e não você achando que agora o mundo é digital, que só a geração, sabe, que está chegando agora, ou enfim, que entende, porque a gente precisa ter o equilíbrio das coisas. Sabe uma coisa que eu acho importante, que eu também tento frisar nos comentários dos posts do Viva Coroa, evitar as comparações numa competitividade. Então, às vezes, eu coloco, sei lá, uma mulher bacanérrima, lá de 60 e alguma coisa, e aí alguns comentários que a tentativa é fazer um elogio, né? Mas aí tem comentários assim, dá banho em muita novinha. Não, gente, não precisa isso. Tem um espaço para a pessoa jovem e tem um espaço para essa pessoa também, elas não estão competindo, né? Então, acho que isso é interessante também observar, né? Não é que uma tira o lugar da outra. Eu vou ter que terminar, gente, desculpa. Eu queria mais 30 minutos aqui. Eu queria agradecer a presença de vocês, a disponibilidade, um assunto super relevante. Tá bom? Obrigado. Obrigada. Muito obrigada.